Conflitos. Um olhar para a pessoa idosa. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a pessoa idosa é considerada aquele indivíduo acima de 60 anos. Hoje, estima-se que 33 milhões de idosos fazem parte da população total, de acordo com os dados do IBGE. Estima-se que esse público deve chegar a 42 milhões por volta de 2030. Os conflitos que envolvem esse público também vêm crescendo, motivados principalmente por questões financeiras e os cuidados que envolvem a pessoa idosa. Mesmo a família sendo um local de formação de vínculos, ainda é neste local que a violência contra a pessoa idosa se concentra. Os dados apontam ainda que, dentro do lar, cerca de 60% desses casos de violência são praticados por filhos ou filhas. Neste caso, o idoso é cuidado pelo seu próprio agressor. O fenômeno da desjudicialização vem sendo ampliado no Brasil. Neste sentido, as ações de mediação ou conciliação familiar buscam a cooperação entre as partes com a ajuda de um terceiro. Em relação à violência contra a pessoa idosa, destaca-se o papel do cuidador. Neste sentido, a sobrecarga do cuidador é o principal responsável pela violência cometida. Além disso, muitos filhos que cuidam da pessoa idosa acreditam que seus pais são capazes de se cuidar sozinhos. Um outro motivo é o ressentimento que existem entre os filhos para com o idoso. Além disso, o desconhecimento da doença do idoso. Um estudo recente que coletou esses dados sobre a violência e suas motivações também coletou as principais propostas de soluções para esses conflitos. O acompanhamento regular com o médico foi eleito a principal proposta, seguido de acompanhamento com psicólogo ou assistente social. Além disso, o comprometimento dos filhos com a divisão dos cuidados e as despesas dos pais também foi colocado em terceiro lugar, seguido da introdução da pessoa idosa em atividades sociais da comunidade e a contratação de um cuidador formal. A pessoa idosa no Brasil é respaldada por algumas leis que garantem dignidade, bem-estar e o direito à vida. A Constituição Federal de 1988 aponta que os programas de amparo ao idoso devem ser executados preferencialmente em seus lares. Além disso, o Estatuto do Idoso de 2003 regula os direitos da pessoa idosa acima de 60 anos, no que diz respeito à expressão idoso ou idosos. Esses termos foram substituídos por pessoa idosa ou pessoas idosas. A lei também alterou o nome do Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa. Uma outra alteração de 2017 estabelece que as prioridades deverão ser especiais para as pessoas maiores de 80 anos em seus diversos direitos. Ainda há a violação de muitos direitos em relação à pessoa idosa. Neste sentido, cabe a denúncia e os meios para que isso ocorra são os diversos. Especificamente em São José dos Campos, existe a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, localizada na região central da cidade. Os canais de denúncia também devem e podem ser utilizados. Não há necessidade de identificação. Diante do constante crescimento dos conflitos que envolvem a pessoa idosa, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa passou a ser criado pelas Nações Unidas, um movimento que ocorre todo dia 15 de junho, desde 2006. Movimento reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas desde 2011, que tem como objetivo a conscientização da sociedade civil, o combate em relação à violência contra a pessoa idosa e, com isso, estimula novas ações, projetos e políticas públicas para atuarem neste cenário. Esse tipo de movimento amplia o olhar da sociedade para com a pessoa idosa. Nosso destaque para a pessoa idosa e os conflitos que envolvem esse público é a importância da mediação para a solução desses conflitos, que advém da experiência que ocorreu durante o nosso trajeto de pesquisa dessa UC, no qual, por meio de uma entrevista com uma mediadora de conflitos, nos foi apresentado um caso envolvendo a pessoa idosa e os seus filhos, que se negavam a cuidar dela. No entanto, por meio da atuação da mediadora, foi possível garantir à pessoa idosa mais dignidade
bem como o entendimento dos filhos em relação à sua situação real de dependência, de cuidados, amparo e proteção. Uma ação que considerou muito mais os aspectos afetivos e emocionais envolvidos na situação do que de fato o julgamento racional, conseguindo assim fazer com que a família tivesse uma nova chance e uma nova maneira de conviver.